E nessa manhã eu quero falar sobre algo que de alguma forma alcança a todos nós e atinge a todos nós. E mostra que algo precisa talvez ser mudado na nossa vida, na nossa prática. Isso desde o adolescente mais novo ao irmão mais experiente da igreja. É algo que Jesus nos deixou muito claro. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Senhor, nós somos o teu povo e estamos diante da tua palavra, mas nós precisamos, ó Deus, da iluminação do teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a tua palavra e especialmente, ó Deus, obedecê-la. Nos capacita para isso. Precisamos do Senhor, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é conhecido como Grande Comissão. Por que Grande Comissão? É algo que foi atribuído a todos os cristãos, todos aqueles que são discípulos de Jesus. Alguns vão tentar resumir essa mensagem só os discípulos. Fala, não, quando Jesus falou isso, estava falando só com aquele grupo. Meus irmãos, naquele momento, aquele grupo representava os discípulos de Jesus. Então, quem é discípulo de Jesus está envolvido nessa grande comissão. Primeiro, porque a mensagem do Evangelho chegou até nós de alguma forma, amém? Imagino que todos aqui se lembram como o Evangelho te alcançou. Talvez você já fosse da igreja, de uma família cristã, então foi através do seu lar, talvez foi um parente que te chamou, foi um amigo, eu não sei. Você sabe, mas alguém teve que pregar para o Evangelho chegar até você. E já que chegou até você, meu irmão, agora você tem o comissionamento de levar esse Evangelho. Isso vai acontecer de várias formas, a gente vai poder conversar bastante sobre isso, mas hoje eu queria focar em 3 coisas, meus irmãos: autoridade, obediência e promessa, contido nesse texto. Primeiro, meus irmãos, por que é uma grande comissão? É só nós prestarmos atenção no próprio texto, quantas vezes ele está tentando nos levar a entender que é para tudo e para todos em todo lugar. Olha como isso aparece aqui, logo no versículo 18, né? Olha que estranhamente, eles já não eram discípulos de Jesus, sim ou não? Mas o versículo 16 fala que alguns duvidavam. Será, meus irmãos, que mesmo nós sendo discípulos, às vezes a gente duvida? Sim, meus irmãos. Às vezes a gente vacila? Sim, meus irmãos. Às vezes parece que a gente não consegue crer nem nas promessas que Deus tem para as nossas vidas? Sim, meus irmãos. E esse texto vai mostrar também para onde que nós devemos olhar quando nós tivermos essas dúvidas. Quando nós estivermos em momentos de fraqueza. Quando a notícia ruim chega, quando a saúde não está como gostaríamos, quando a vida não se apresenta do jeito que nós gostaríamos, quando a gente tem algumas perguntas e não consegue respostas. Esses discípulos caminhavam com Jesus ali todo dia, meus irmãos. E talvez nós possamos pensar assim, poxa, mas se eu tivesse tido essa oportunidade de caminhar com Jesus todo dia, eu nunca ia duvidar. Será? Será que nós não caminhamos com Jesus todo dia hoje? Será que o Espírito Santo de Deus não habita dentro de nós? E ainda assim, às vezes, nós duvidamos? E aí, mesmo com esses discípulos com dúvidas, Jesus começa dizendo: toda
autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa comissão, meus irmãos, ela é grande porque ela é baseada naquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém, igreja? Depois você pode conferir também, ler lá em Filipenses 2, onde fala de Jesus se esvaziando da sua glória e se tornando homem. Isso já é humilhação demais. Jesus ter que nascer como todos nós aqui. E ainda assim ele viveu a sua vida, não pecou, mas ainda assim foi preso e crucificado como um bandido. Aquilo que era humilhação entre nós, ele também passou por isso. Mas lá em Filipenses 2 vai dizer que por isso Deus colocou o nome dele acima de todo nome. E é por isso, irmãos, que é confiando nessa autoridade que nós não podemos ser nem tímidos de testemunhar sobre o Evangelho de Jesus e nem cínico, fingir que isso não é com a gente, achar que o Evangelho é para o pastor pregar, é para o missionário pregar, mas eu não tenho essa responsabilidade. Você talvez possa até decidir se você quer ou não ser um discípulo de Jesus, mas a partir do momento que você decide, a sua missão é fazer discípulo, meus irmãos. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que o Senhor vai dar toda a orientação, se o seu coração estiver disposto a obedecê-lo. E é estranho para nós, talvez, esse contexto um pouco de autoridade, esse conceito, porque nós nunca tivemos reis sobre nós, né? A gente sempre teve presidente, né? Pelo menos todo mundo aqui viu isso. Mas, meus irmãos, num regime onde tem um rei, se a gente for olhar nos tempos bíblicos ou na história, né, da humanidade, quando que a ordem de um rei é questionada? Não, vamos pensar aqui se a gente vai obedecer. Ah, não, o rei mandou, mas não é para todo mundo. Aonde isso, meus irmãos? Vamos lembrar da história de Daniel e seus amigos. Desobedecer ao rei significava o quê? Morte. É fornalha 7 vezes mais quente, é cova dos leões. Agora, nós adoramos ao rei desse reino, Jesus, nós reconhecemos, cantamos e proclamamos que ele tem toda a autoridade, mas parece que algumas coisas que ele nos manda, nós não fazemos. E parece que está tudo bem, mas não está. Jesus vem falar: eu tenho toda a autoridade, portanto, baseado nessa autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações. Poxa, pastor, mas como é que eu vou fazer discípulo de todas as nações? Olha, não é tão complicado, irmão. Você está indo lá? Não. Está orando pelos missionários lá? Não sei, mas normalmente é não. Está contribuindo para que missões consiga chegar lá? Não sei. Mas alguma coisa você tem que fazer, meu irmão. Porque essa missão é nossa. E não é nossa, deixa para o outro fazer. É nossa de cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis para que o Evangelho seja pregado. Até onde? A todas as nações. Ah, pastor, não concordo. Aí você tem um problema, porque quem deu essa ordem foi aquele que tem toda a autoridade. Não sou eu. É a palavra de Deus que fala que nós temos que levar a palavra a todas as nações. Versículo 20. Ensinando o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. A ideia aqui não é ensinar a guardar, né, de decorar, mas de obedecer. Então, se existe alguém aqui entre nós que não entregou a vida para Jesus, o que Jesus ensina sobre isso? Olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? É isso que nós temos que ensinar. Se tem alguém aqui que já esteve mais próximo do Senhor e hoje está afastado ou desviado, como a gente fala, o que Jesus tem a ensinar? Olha, se arrependa, lembra de onde você caiu e volta para o seu primeiro amor, em nome de Jesus. É isso que Jesus quer ensinar. E para nós que somos de Jesus e temos procurado manter uma vida diante dele, o que o Senhor diz para nós? Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Você está de pé? Cuidado para não? Para cair só precisa estar de pé, meu irmão.
Se você entende que está de pé, que você está caminhando com Jesus, você está buscando Ele, vigia, meu irmão. Então, entendeu como Jesus sempre tem algo para ensinar, independente da fase que a gente está vivendo. E o nosso papel é ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Você fala, poxa, pastor, mas não é fácil. Mas aonde que a gente viu que ia ser fácil? Quem que enganou a gente? Foi fácil para Jesus? Por que ia ser fácil para a gente? Ele fez o mais difícil que nenhum de nós poderíamos fazer. Morreu na cruz sem pecado para que nós pudéssemos ser salvos. E agora, salvos, temos que levar essa mensagem. E se não bastasse aquele que tem toda a autoridade mandar, no versículo 20 ele fala, e eu estou com vocês todos os dias. Meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso, o amor dele é quase sem limites, meus irmãos. A gente pode escolher a vida que a gente vai levar, até por amor o Senhor nos deu essa liberdade. Ele é tão amoroso que Ele nos deixa fazer nossas escolhas, mas Ele é tão justo que Ele vai manter as nossas escolhas. Se você decidir viver uma vida longe dEle, você vai colher os frutos de viver longe dEle. Se você escolher uma vida de pecado, você vai colher destruição para a sua vida. A palavra diz que quem semeia na carne, colhe destruição, morte. E se você viver uma vida afastada de Deus em toda a sua vida, certamente a sua eternidade será separada de Deus. Foi essa a sua decisão. E a todo tempo o Senhor está nos chamando para esse amor e também está nos chamando para pregar sobre este amor. E eu queria dar alguns testemunhos para os irmãos referente a uma viagem missionária que eu pude fazer o ano passado para o interior da Bahia. Quem é que é da Bahia? Olha aí quanta gente. Eita, é mais baiano aqui que paulista, gente. Quem aqui conhece uma cidade chamada Ituaçu? Olha, nem os baianos. Olha, sou um lá, sou o Braga. Você conhece também, irmão? Pois é, irmão. Nunca tinha ouvido falar em Ituaçu. E fomos lá. E são 3 cidades, uma próxima da outra, e uma delas tem romaria lá, que vão quase 1 milhão de pessoas, na Gruta da Mangabeira. É uma gruta, uma caverna que tem uma igreja católica lá dentro. Então tem romaria para lá. É uma cidade que basicamente vive da roça e do turismo nessa época do ano. E nós fomos para lá fazer o trabalho em 3 vilarejos. Bonito, Gruta da Mangabeira e um terceiro que fica ali no meio. Só que lá, meus irmãos, para a gente aqui em São Paulo, né, quem nunca foi, não conhece, é o interior do interior do interior. Que você ia andando pelas ruas de terra e via as pessoas queimando o lixo. Fala, nossa, qual o sentido de queimar o lixo, né? Poluindo aí, né, queimando as coisas. Deixa aí que o lixeiro pega. Que lixeiro, irmãos? Não tinha nem rua, como é que ia ter lixeiro? O lixo lá ou você queima ou você enterra. E eu, criado na cidade, né? Como assim? Chegamos na casa dos missionários, vinha um caminhão abastecer com água, a caixa d'água, porque não tem sistema de água, de esgoto. Você anda dessa rua aqui até o final, lá na frente, para ter um poste com luz. É assim, meu, os interiores do Brasil são assim. Eu não conhecia. Encontramos um povo de fé católica muito forte, tradições familiares de 3, 4 gerações, algumas imagens que estão na família há tanto tempo. E nós fomos para lá, meus irmãos. Pau de arara, alguém sabe o que é? Você imagina eu em cima de um pau de arara. É lógico que você riu, eu sabia que você ia rir. Mas, para a glória de Deus, eu subi no caminhão, tá, irmãos? Carnais. Irmãos, e a gente andando na estrada de terra e aquela poeira. A gente não esquece, quem é que sabe, ou nunca viu, eu nunca tinha vivido isso. E aquela poeira na cara, e galho batendo na cara, e você comendo poeira. Uma hora eu fui cuspir e saiu um tijolinho, mano, tão seco que era lá.
E assim, lembra que eu falei que na casa do missionário tinha água? Então, na escola onde a gente ficou hospedado, não tinha. Não tinha. Aquele caminhão que abastecia não foi até a escola. Então, não tinha água. Então, a gente saía às 7 horas da manhã, cada um escovando o dente com a sua garrafinha de água, trabalhava o dia inteiro, manhã, tarde e noite em missões, voltava lá 10 da noite, sabe aquele banho gostoso? Não tinha. Mas aqui perto tem um riozinho. Vamos tomar banho no rio, meus irmãos. E quem aqui nunca foi para a Bahia? Bastante gente. Quando a gente pensa na Bahia, o que a gente pensa? Calor, axé e chiclete com banana. Não. Irmãos, um lugar frio. É perto de umas serras lá que chamam Serras Gerais. Então, de manhã é muito frio, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Já tomou banho de rio? Frio. 11 horas da noite. E a molecada, todo mundo com medo de cobra, medo de sapo, medo de mosquito, medo de tudo. Tomamos, banho de rio. Depois do 3º dia que arrumaram um chuveiro gelado na escola. Fala, nossa, hein, pastor, que perrengue foi. A gente fez uma viagem para uma cidade, o povo foi embora e me esqueceu lá. Você vê que quando você é amado, né, você percebe. O pessoal me deixou para trás na cidade. E aí tem algumas experiências que quem vai para a viagem missionária sabe como é. E aí você fala, pastor, mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque aquele que tem toda a autoridade mandou, meus irmãos. E eu tive a possibilidade de ir nessa viagem missionária. Poderia ter ficado aqui em São Paulo orando? Poderia. Poderia mandar oferta para o missionário? Poderia, não estou errado. Mas eu tive a oportunidade de ir para essa viagem e eu fui. E vivi um monte de situações que eu nem gostaria. Mas tudo para a glória de Deus. E porque Ele mandou. E porque Ele prometeu que estaria junto todos os dias. Eu falava, Senhor, o Senhor está nesse banho gelado? Tem certeza? Mas, irmãos, nós precisamos fazer algo com essa mensagem que nós recebemos. Essa última semana nós recebemos aqui alguns missionários lá do projeto do Expresso, e eu fiquei por aqui, fiquei na igreja com eles. E um dos dias eu saí com eles para evangelizar o pessoal na rua, o pessoal de porta em porta. Meus irmãos, não é o pessoal de Tuaçu que está sem Jesus, é o pessoal aqui na rua de trás. O pessoal aqui na rua de trás, preso no budismo, preso no ateísmo. Eles entraram na casa de um muçulmano, ficaram mais de 1h30 lá, aqui nas ruas de trás aqui da igreja. Então, às vezes, a gente tem essa ideia que, não, mas o negócio de pregar, já que é todas as nações, é só longe. Não é, irmãos, é a partir daqui, até os confins da terra. Amém, igreja? É nossa responsabilidade. E o que estamos fazendo? Aquele que tem toda a autoridade nos ordenou levar essa mensagem. E uma característica que eu queria trazer desta mensagem, meus irmãos, que nós temos, é a urgência. Essa mensagem é urgente, meus irmãos. Se a pandemia que nós passamos não nos ensinou ou confirmou, como a Bíblia diz, que a nossa vida é um sopro, quantas pessoas que tinham planos para anos não passaram da pandemia? Isso não nos ensina nada. A gente vai continuar cometendo os mesmos erros. A gente vai continuar deixando para buscar Deus mais tarde, quando eu for mais velho, quando eu casar, quando eu não tiver filho, quando o filho crescer, quando eu me aposentar. A gente vai sempre empurrando para a próxima fase o buscar a Deus, o servir a Deus, o levar a mensagem. Vamos continuar empurrando. Nessa época, meus irmãos, do ano passado, eu trabalhava num bazar missionário. Era um bazar onde o que era arrecadado era revertido para missões. Eu trabalhava nesse bazar. E era muito interessante algumas pessoas que passavam por aquele bazar todos os dias. E um deles era o Antônio. O pessoal chamava ele de Corinthians.
que de fato ele era corintiano. Não é só porque ele era morador de rua, como eu vou falar daqui a pouco, irmãos, ele de fato era corintiano. O Corinthians, ele passava lá de manhã para dar bom dia para a gente. Ele saía do albergue onde ele morava e ele ia num lugar lá tomar café. Às vezes ia até na Cristolândia, lá do centro. Ele ia, tomava café. Quando ele passava de novo na hora do almoço, ele já estava mais ou menos. Já estava com corote. Os irmãos sabem o que é corote? Sabe, né, irmãos? Para quem não sabe, corote é uma pinga, uma cachaça desse tamaninho assim, ó. Baratinha, que os caras misturam com um monte de outras coisas, mas morador de rua, às vezes, infelizmente, está sempre com isso. Então, meio-dia, ele já almoçava com o corote. No final do dia, ele chegava desfigurado, completamente outra pessoa, já entrava gritando, já causava. A gente gostava muito do Corinthians, mas a gente já sabia que ele era essa a vida dele. Essa era a vida dele. E nós tivemos oportunidade, muitas vezes, de falar sobre Jesus para ele. Sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Ele não era um morador de rua exatamente. Já fazia 7 anos que ele morava num albergue. Mas o albergue, você entrava às X horas da noite e saía às X horas da manhã. O resto... Então, ele juntava papelão, juntava latinha e tal. Então, as manhãs que ele passava por lá, que era quando ele estava sóbrio, a gente falou muito de Jesus para o Corinthians. E o propósito do bazar era arrecadar para missões e evangelizar quem entrava. Era assim. Então, todo mundo que entrava era alguém para ser evangelizado. E o Corinthians também nessa situação. E aí, tudo bem, ele está lá todo dia ele ia lá, todos os dias. E beleza, e eu fui para essa viagem missionária, que eu contei uma parte aqui para os irmãos, e quando eu cheguei da viagem, eu encontrei o Mateus, que era o menino que cuidava do bazar. Oi, e aí, Mateus, tudo bem e tal? Ele falou, pô, cara, sabe o Corinthians? Eu falei, sei, morreu. Cara, você está brincando? Ele falou, não, morreu. Eu falei, morreu do quê? Cara, deu uma crise nele, passou mal no meio da rua, levaram para o hospital, o cara morreu de cirrose. Aí, meus irmãos, às vezes, numa situação como essa, ou quando a gente ouve uma situação dessa, o primeiro pensamento que a gente tem é, mas também, né, meu? O cara bebia o dia inteiro há tantos anos, é consequência do que ele decidiu. Mas eu não consegui pensar isso na hora, meus irmãos. Quando ele me deu essa notícia, eu falei, cara, se eu soubesse, se eu imaginasse, poderia ter pregado mais. Poderia ter falado, vem um dia aí para a gente almoçar, eu quero falar com você sobre Jesus. Eu não tenho uma culpa de não ter pregado. Mas me deu essa sensação de, poxa, eu poderia ter feito mais, poderia ter falado mais, poderia ter insistido mais, mas não deu mais tempo, meus irmãos. E, infelizmente, isso vai acontecer. Vai ter pessoas à nossa volta que talvez não vai dar mais tempo. Às vezes, a gente está deixando para o outro pregar, para o outro testemunhar. A gente está vivendo tão intensamente as nossas lutas e a gente está esquecendo que tem pessoas à nossa volta que estão a passos largos para o inferno. E a gente às vezes age como se não tivesse nada com isso. Irmãos, a pregação do Evangelho é urgente. Nós temos pessoas dentro da nossa casa, às vezes, na nossa família, amigos queridos, amigos de trabalho, que nós precisamos. Meu irmão, saiba disso, talvez você seja a única referência de crente que a pessoa tem. Ou a referência boa. Todo mundo tem uma referência de crente ruim. O difícil é o crente bom, que dá testemunho, que é fiel. E talvez você seja a única referência de uma pessoa. Já parou para pensar nisso? Falei, pastor, nem paro para pensar, porque se eu for a única referência, vixe,
aí que a pessoa não vai vir mesmo para o evangelho. Olha, isso que eu falo, que às vezes a gente é meio cínico, a gente sabe que é a gente que tem que fazer, mas fala, melhor não falar sobre isso. Continuando, meus irmãos, versículo 19, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, quando Jesus manda, nós temos que obedecer. Precisamos parar de achar que quando Jesus fala alguma coisa, eu vou analisar se eu quero obedecer ou não. Às vezes um autoteste muito fácil para nós fazermos é olhar a nossa caminhada de vida cristã, quantas pessoas nós ajudamos a se aproximar de Jesus. Nós sabemos que quem convence do pecado não é nosso argumento. Quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Mas quem é que prega? Quem é que testemunha? É a gente. Então, quantas pessoas? E eu não estou falando que Deus está olhando para isso. Estou falando que é para você olhar para a sua vida. Olhar no retrovisor e falar, poxa, essa pessoa eu ajudei. Pô, eu orei por essa pessoa. Hoje ela está buscando a Deus. Um grande amigo meu de trabalho, eu quero trazer ele aqui um dia. Ele era um dos caras mais espíritas que eu conhecia. Eu falava de Jesus para ele, daqui ele rebatia de lá, falava daqui, ele rebatia de lá. E ele falava, cara, mas é muito difícil eu entender isso que você está me falando, porque quando eu encontro o meu guia lá, o Espírito que guia ele fala que é para mim andar nos caminhos de Deus. Por que você está falando para mim que esse caminho de Deus é diferente do que ele está me falando? Eu falei, jovem, então nem eu, nem o seu guia aí. Vamos para a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia... Acredito. Então tá bom. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre consultar espíritos. O que ela fala aqui sobre esse tipo de fé. E aí? Enfim, irmãos, ficamos nesse debate o tempo todo que nós trabalhamos juntos. Eu tive a oportunidade de dar uma Bíblia para ele no aniversário dele, fiz uma dedicatória, e glória a Deus. Sabe quando você dá e fala, quem sabe um dia ele lê, né? Um dia esse meu amigo me chama no WhatsApp e fala, Rodão, lembra quando você me deu essa Bíblia? Lembro, achei que você nem sabia onde estava. Imagina, agora é o que eu mais uso. Me entreguei para Jesus. Falei, nossa, meu irmão, a gente já tinha perdido contato. Deixo até essa dica para os irmãos, dê Bíblia de presente para as pessoas. Aproveite datas especiais, aí usa de desculpa. É aniversário, é Natal, é Páscoa, dia da arara azul, dá a Bíblia para a pessoa. Deixa lá, Deus faz a obra, dá a Bíblia. Ô jovem, isso é bênção demais, obrigado, viu? Nem vou mais falar de corintiano. Olha, esse menino é de Deus demais. Jogou comigo no vôlei e ganhou várias, hein? Menino é bom, hein, Ralf? Bom, voltando aqui, meus irmãos, a minha felicidade, quando esse cara mandou a foto daquela Bíblia e falando que entregou a vida para Jesus, e aí desse entreguei a vida para Jesus, ele entrou para o louvor também, eu fiquei feliz da vida. E aí um dia ele me manda uma mensagem falando, Haroldão, estou pregando na igreja. Meus irmãos, só Deus para nos permitir participar de algo assim na vida das pessoas. E, meus irmãos, assim como eu, os irmãos também estão rodeados de pessoas que precisam do evangelho. E parece que a gente está colocando mais barreira para pregar do que o povo para aceitar, porque o povo está desesperado, irmão. O povo está ansioso, o povo não sabe o que fazer, o povo não sabe para onde correr. As pessoas estão perdidas, estão cegas, e a gente muitas vezes segurando essa mensagem que é, na verdade, uma obediência. Amém, igreja? O Senhor mandou, aquele que tem toda a autoridade mandou, aquele que nós reconhecemos a autoridade mandou, assim como ele também mandou que nós levássemos essa mensagem com amor. E aqui, meus irmãos, no versículo 20, eu queria falar sobre a promessa. A promessa de Deus é, eu vou estar com vocês todos os dias. Ai, que bom, pastor, isso aquece meu coração. Mas é todo dia, querido, para você estar levando a mensagem.
Sabe esse medo que às vezes a gente tem? É o medo de uma represália, é o medo de ser mal visto, é o medo de um confronto, é o medo de... Medo. Medo que a gente tem de falar sobre o que Jesus fez nas nossas vidas. Medo de falar de onde Jesus nos tirou e onde nos colocou. A gente vive um tempo onde tudo ofende. Tudo ofende. Inclusive a verdade. Meus irmãos, eu vou falar, não precisa nem ser incrédulo, hein? Tem muito crente também que quando ouve a verdade, dá um chilique. Mas é a verdade, meus irmãos. É a verdade é em amor, mas é a verdade. A gente não pode abrir mão disso. Alguém aqui já evangelizou bêbado? Não bêbado, você bêbado evangelizar, né, irmão? Falei do corote, mas tá brincando, né? Alguém aqui já evangelizou alguém bêbado? Já teve essa oportunidade? Estava eu, a irmã lá atrás, glória a Deus, o irmão também. Estava eu lá em Ituaçu, na Bahia. Eu e uma senhora, que era minha dupla, evangelizando. Aí ele vem andando do fim da rua, até chegar a gente, ele já tinha atravessado a rua umas 12 vezes. Não se aguentava em pé. A irmã falou, pastor, vamos abordar? Falei, vamos, irmã. A gente veio lá de São Paulo, ela do Paraná ainda, mais longe. Falei, nós viemos de lá para quê? Para pregar, né? Aí abordamos lá o seu Josuel. Bem, oh, tudo bem, tá, aquela conversa esquisita. Mas fomos falando, conduzindo, pregando o evangelho. E no final, o seu Josuel bêbado. Falei, seu Josuel, o senhor quer entregar a sua vida para Jesus agora? Para ele começar uma transformação, uma obra na sua vida? Foi, eu quero. Então vamos orar. Você fala, pô, o cara tá bêbado, meu. A gente é muito incrédulo, né, irmãos? Misericórdia. Sair daqui para pregar lá, chega lá, não acredita no que Deus está fazendo. O cara tá bêbado, aceitou Jesus, será que valeu? E a estratégia era, a gente abordava as pessoas tal e tentava marcar um estudo bíblico na casa. E aí marcamos, isso foi num dia de manhã, marcamos para acho que às 14h ou 15h, algo assim, e fomos lá à tarde. Meus irmãos, aquele bêbado que entregou a vida para Jesus, que eu nem acreditei, o cara levou a esposa, os 2 filhos, os 3 vizinhos, 12 pessoas tinha naquela casa, irmãos. 12 pessoas. Pregamos lá. Das 12, 11 entregaram a vida para Jesus. E não estava ninguém bêbado, nem o Josué. Falei, 12 menos 1. Falei, sempre tem um Judas, né? Aí eu falei, Senhor, mas o Senhor entregou 11, por que não entrega 12? E aí esse rapaz, ele tinha pedido para orar pelo joelho dele, que ele estava com um problema lá. Aí eu fui lá falar com ele, falei, amigo, vamos orar pelo seu joelho, né? Que você pediu, pela sua cura, recuperação. Mas você já tinha ouvido falar do Evangelho? Né? Ele falou, não, ouvi sim, eu sou desviado da igreja. Eu já quis apertar o joelho, né? Eu falei, desviado da igreja? Mas por quê? Não, porque tive uns problemas, sempre tem, né? Tinha uns problemas lá na igreja, não sei o quê, de relacionamento, de líder, de pastor, de não sei o quê. Eu falei, tá, mas Jesus tem a ver com o que isso? Porque a gente andar com a camisa Jesus transforma, né? Aí eu falei, aquele que morreu na cruz para te salvar, tem a ver o quê com essa confusão toda que você me falou? Eu falei, não, Jesus nada. Eu falei, então não está na hora de voltar para Jesus? Está na hora. Eu falei, então vamos orar. Eu falei, Deus é fiel. Ainda bem que Ele age independente da nossa fé, viu, irmãos? Olha. E houve salvação naquela casa, por causa de um bêbado que aceitou Jesus no meio da rua. Essa mensagem tem poder ou não tem, meus irmãos? Inclusive, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação, salvação de todo aquele que crê. Amém, igreja?
Tem pessoas do nosso lado precisando ouvir essa mensagem. Tem pessoas do nosso lado precisando ouvir que há amor e esperança em Jesus Cristo. Tem pessoas ao nosso lado que precisam ouvir sobre salvação, sobre reconciliação com Cristo. E Jesus nos ordenou, aquele que tem toda a autoridade, falou que estaria conosco todos os dias para nós levarmos essa mensagem. Amém, igreja?